寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Japão e China, China ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E bem, como vocês sabem, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos sobre a Primeira Guerra Sino-Japonesa, a Rebelião dos Boxers, Sun Yat-sen e a Revolução de Xinhai, e entre outros, beleza? Bem, e hoje, como vocês estão vendo, vamos falar sobre Xiu Jin, perdoe a pronúncia. Essa que foi a primeira feminista da China, a mulher que deu um empurrão para o feminismo, ainda em tempos de monarquia. Xiu Jin, ela nasceu no dia 8 de novembro de 1875 e veio a falecer no dia 15 de julho de 1907. Ela já nasceu em uma família rica. Tanto o seu avô quanto o seu pai, eles faziam parte do governo Qing na época. A sua mãe era uma literária e poetista. Então, aos 3 anos, Xiu Jin, ela conseguiu se livrar dos pés de lótus. E o que é esses pés de lótus? Pés de lótus é quando a criança, aos 3 anos, ela tem o pé quebrado e arrumado, justamente para ficar com um pé menor, um pezinho bem pequeno, dando uma aparência mais delicada, mais frágil. Bem, como vocês estão vendo aí no raio-x, o pé fica assim. E aproveita e já vê a postagem da página, que eu explico melhor lá. E também, obviamente, ela já teve contato com a literatura, onde ela se identificou e começou a escrever e fazer poesias. E ainda quando criança, teve contato com Mulan, com a história da Mulan, não a da Disney, obviamente. E ela começou a se inspirar na Mulan, e a Mulan para ela foi uma grande influência. Então ela quis começar a aprender luta com espada e andar a cavalo. Quando ela chegou aos seus 21 anos, o seu pai a forçou a casar com uma outra pessoa que era muito importante para os negócios da família, e obviamente que ela não gostou nada disso, ela não queria ter casado e ela se sentiu forçada a ser casada, mas já que estava casada, pelo menos ela queria atenção e ser feliz, e ela vivia falando que era infeliz e que o marido dela só queria diversão, que chegava até mesmo a ser um abuso que ele fazia com ela. E bem, infelizmente, muitas dessas coisas ainda acontecem até hoje, né? E ela queria sempre uma desculpa para terminar o casamento, para se livrar, para ir embora. E aconteceu uma coisa errada na hora certa. E o que foi essa coisa errada na hora certa? Foi a Primeira Guerra Sino-Japonesa, onde eu fiz um vídeo sobre, mas vamos dar uma explicadinha aqui. Quando o Japão invadiu a China pela Coreia e acabou tomando Taiwan para eles. Isso foi em 1894, 1895. E essa foi a desculpa perfeita que ela arrumou. E qual era essa desculpa? Ela disse que ela queria ir para o Japão com outras pessoas ricas, e para ela observar os japoneses, observar a tecnologia, o armamento. Então ela queria, de certa forma, usar isso como uma desculpa. Porém, ela só ficou ali, ela deixou o nome dela, as coisas necessárias para se registrar para a viagem. Só que de início ela não foi chamada para isso. Até que em 1900 aconteceu uma outra coisa na China. A rebelião dos Boxers, quando um monte de gente que fazia artes marciais começou a se revoltar contra a ocupação estrangeira, mesmo que não oficial, na China, e começaram a sair no soco com os estrangeiros. Também já fiz vídeo sobre. E como ela era rica e ela apoiava essa ideia,
ela simplesmente foi lá e deu a maior parte da riqueza dela para esses grupos, para eles poderem se armar e se defender. E não foi só isso, mas a partir daí também que ela começou a se rebelar. E como ela se rebelou? Ela foi para cima de alguém, saiu no soco? Não, muito pelo contrário. Ela simplesmente quebrava os padrões da época. Então, em vez dela usar aquelas roupas mais femininas, mais delicadas, ela começou a se vestir igual homem, como vocês estão vendo aí na foto. Ela começou a usar terno, usar calça, usar sapato, usar gravata, boina, tudo isso meio que para esconder a identidade dela. E em 1903, a inscrição dela e a viagem dela para Tóquio, Japão, é liberada e ela, sem pensar duas vezes, vai viajar. Só que quando ela está em viagem, ela acaba notando algumas coisas. Ela acaba pensando que a monarquia tinha que acabar e que mais pessoas tinham que se rebelar e montar um grupo para uma revolução para tirar os manchus do poder, já que a maioria que sofreu pressão naquela época era Hans, como eu falei no vídeo sobre a origem da tríade. Eu super recomendo que vocês vejam. E uma outra coisa que eu esqueci de falar é que enquanto ela ainda estava na China no período de 1900, quando ela começou a se vestir igual homem, ela começou a ir nas praças a discursar com outras mulheres sobre ser obrigada a se casar com quem não conhece ou com quem não gosta, sobre fazer esses pés de lótus nas crianças meninas, né? Porque era um negócio única e exclusivamente das mulheres, esses pés de lótus. E no Japão, ela também fez a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Ela começou a usar da literatura, do dom que ela tinha de escrever, para começar a fazer jornais, não só para se comunicar com as mulheres, mas também com grupos revolucionários pró-república, então com republicanos de um modo geral, e também contra os manchus, ela escrevendo no idioma Han, vulgo mandarim. O idioma manchu era outro, tá? Só para deixar isso bem claro. Mas qual era o intuito disso? O intuito disso era o quê? Era ela se comunicar com mais pessoas, afinal o jornal pode ser levado para diversos lugares, diversos países, inclusive dentro da própria dinastia, que a intenção também era causar um problema interno lá dentro, mas não se sabe se isso chegou a acontecer. Muito provável que não. Não bastando escrever os jornais, ela também começou a ensinar luta, porque afinal, se as pessoas querem uma revolução, querem tirar o poder de uma forma bruta, elas vão ter que sair no soco com alguém, enfim, o combate vai ser inevitável, então ela pelo menos tinha que guiar ali as pessoas que não sabiam lutar, pelo menos para treinar com espada, enfim, treinar artes marciais de um modo geral. E não só isso, mas também ela começou a escrever um poema, né, uma história, aliás, um romance adulto, se é que vocês me entendem, sobre 5 mulheres que foram obrigadas a casarem com seus maridos à força, e elas acabaram se recusando ao casamento e dispensaram os maridos, e as 5 foram viver juntas, sendo livres, fazendo coisas que eram contra os princípios da dinastia, tá? Vocês entenderam, né? Não posso falar. E obviamente que ela não fez só um, ela escreveu diversos artigos nisso, ela escreveu diversos desses romances adultos e fez diversas cópias e para distribuir principalmente entre as mulheres, porque obviamente o homem ia ver aquilo e ia rasgar. Então o público-alvo dela não era ninguém mais, ninguém menos que, obviamente, as mulheres, né? E em 1906 ela acaba retornando à dinastia Qing, a China, e ela traz muitas dessas cópias desses romances adultos com ela, e onde ela acaba a distribuir
meio que escondido, porque o pessoal da dinastia já estava de olho nela, ela já estava começando a fazer um certo barulho, então ela não pôde ficar muito à vontade distribuindo esses romances adultos por aí entre as mulheres. E ainda em 1906, junto com 2.000 republicanos que ela trouxe com ela do Japão, ela abre um jornal, e esse jornal era um jornal exclusivamente para as mulheres, e obviamente que ela escrevia novamente sobre se rebelar contra os maridos, não aceitar pé de lótus, não aceitar casamento forçado, não ser obrigada a se deitar com seus maridos só porque eles querem e elas não. E isso começou a fazer muito barulho. Fez muito barulho mesmo. Tanto é que no ano seguinte, o cofundador do jornal, ele foi preso e tomou um salve geral, foi espancado. E depois que ele foi liberado, ele foi preso e empacotado. Mas o porquê disso? O que aconteceu? Ele tentou empacotar um Manchu, alguém importante da dinastia, algum guarda provavelmente para pegar a arma, e não deu certo e ele acabou sendo preso e empacotado. E como Xiu Jin, ela já estava na lista negra da dinastia, obviamente que foram atrás dela também e não demorou muito tempo para a encontrarem. E ela foi presa e ela se negou totalmente a ser a favor da revolução, a ser a favor de uma república. Só que tem um grande porém. Ela tinha um jornal falando que ela queria derrubar a monarquia e essas coisas todas. Então eles simplesmente foram lá, pegaram os jornais e fizeram um julgamento até que justo na concepção deles, por favor. E usaram os jornais e as próprias palavras dela contra ela como prova de que ela queria fazer um atentado contra a imperatriz e contra a monarquia e a dinastia de um modo geral. E adivinha o que aconteceu? Ela foi espancada, brutalmente espancada, e no dia 15 de julho de 1907, ela é levada até uma praça pública, onde muitas pessoas observam ela e observam o que ela fez e o castigo que seria para quem fizesse igual. E ela literalmente perdeu a cabeça ali na visão de todo mundo, aos 31 anos de idade. E atualmente a sua casa virou um museu, junto com suas escrituras. Ela recebeu uma boneca de cera e, além disso, também recebeu uma estátua no quintal da casa dela. E a visita nesse lugar é possível, e é possível ver todas as coisas que ela escreveu, tudo que existia na casa dela. E ela acabou sendo considerada um mártir para a Revolução de Xinhai, que viria a haver em 1911, onde apenas a República ficaria e a dinastia cairia. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não se esquece de seguir lá no Insta, curtir a página do canal no Face, curtir o vídeo, se inscrever e, obviamente, passar esse vídeo para sua amiga feminista, passar esse vídeo em grupos feministas, para essas pessoas terem conhecimento sobre um movimento feminista que aconteceu na China, ainda durante a monarquia, beleza? Enfim, falou e fui!